internet, hoje em dia, se tornou uma ferramenta indispensável na educação. Contudo, a maioria dos adolescentes utiliza a internet para jogos, sala de bate-papo e Orkut. Como escritor, uma pessoa ligada à educação, como podemos retomar o hábito da leitura nas escolas? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a internet é um caminho fascinante, né? A internet ela mudou um pouco a realidade da vida das pessoas. Eu acho que o mundo cognitivo, o mundo da informação, o mundo da pesquisa, ele é um antes da internet e um depois da internet. Então eu acho que o caminho da internet é fascinante. A gente não deve ser contra a internet ou proibir a internet. Eu acho que mesmo em salas de bate-papo, né, só o fato desse jovem estar convivendo é um caminho interessante. O ruim é o exagero. Tudo aquilo que é em exagero, né, acaba destruindo uma possibilidade, por exemplo, de uma relação real, fica só virtual. Mas é interessante, você vê comunidades que surgiram no Orkut, pessoas que se encontraram por meio do Orkut, né? Então assim, eu sou favorável a tudo desde que tenha um meio termo. Agora, a internet ela não substitui a leitura, como a televisão não substitui a leitura, como o cinema, uma coisa não substitui a outra. A leitura tem uma coisa interessante, que é a capacidade de você ter uma criatividade desenvolvida de forma mais intensa. Quando você entra na internet, o mundo da internet está ali, você vê inclusive hoje as pessoas, né? Você vê as imagens na internet, as cenas na internet, como você vê na televisão. No livro não, então você imagina. E esse desenvolvimento da imaginação ajuda muito a percepção do que significa a leitura e do que significa a criatividade. Eu acho que as escolas poderiam trabalhar muito com a hora do conto na história, né? Contadores de história, um dia da avó na escola, em que a avó contaria histórias de família, incentivar os pais a lerem história para os seus filhos, né? A gente precisa dessa contação de história e desse instrumental do livro para o desenvolvimento da criatividade. Bom, entre os livros que você escreveu, algum marcou você de forma especial e por quê? Livro é que nem filho, né? Não dá para falar de um assim e renegar os outros. São 46 livros. Acho que sempre é o último que a gente lança, né? O filho, quando acaba de nascer, você fica muito com ele na cabeça. Eu acabei um livro agora que chama O Segredo das Quatro Letras, que é um livro que vai ser lançado em outubro, né? No dia 4 de outubro, e que é um livro recheado de histórias. Aliás, é um contador de histórias, Bonifácio, que narra uma série de histórias para tentar explicar qual é esse segredo, qual é o segredo das quatro letras, né? É um livro para todas as idades, assim, mas ele tem histórias, algumas um pouco infanto-juvenis, né? Tem história de um elefante que se apaixona por uma sapinha, tem história de uma cadelinha manca, tem história de um menino que ele não sabe se a mãe está morta ou está dormindo e prepara uma comida para ele e para a mãe. Então, assim, é um livro que eu tentei fazer uma narrativa toda baseada na dimensão afetiva para ajudar os pais, os professores a entenderem essa beleza da contação de histórias. Como é que, por meio da riqueza literária, a gente consegue desenvolver valores. Qual é o papel da escola e da família na educação e formação do aluno, na sua opinião? Olha, a família é a primeira grande educadora, né? Na verdade, a escola ela tem uma função complementar do processo educativo da família. É uma pena que a família esteja tão doente, que os pais não tenham consciência do poder que eles têm na formação dos seus filhos. Os pais têm que ser referencial, né? O pai tem que ser referencial, a mãe tem que ser referencial, ajudar o filho a se desenvolver de forma harmoniosa. Às vezes o pai tem uma preocupação imensa quando o filho está ainda na educação infantil, qual é a faculdade que ele vai fazer, se vai entrar na faculdade ou não, e não pensa, né, em que o seu filho, acima de tudo, tem que ser feliz, tem que ter harmonia interna, tem que desenvolver a sua habilidade emocional, social, cognitiva. Então, o papel da família é essencial, uma família que dialoga, que troca ideias, e depois a família vem à escola. A escola hoje ela também não pode ser um local em que as informações estão disponibilizadas, porque a informação está disponibilizada na vida, em tudo quanto é lugar. A escola ela tem que dar esse caráter formativo, ajudar o aluno a perceber a sua história, os seus sonhos, os seus traumas, os seus medos, enfim, formar uma pessoa. É tão bonito uma escola se preocupar com esses detalhes da formação da pessoa e ter a consciência de que o aluno chega de um jeito e sai muito melhor depois. No seu site do ícone da educação, você inicia o texto com o slogan: "Por uma cidade educada, sua família é mais feliz". O que exatamente significa isso? Uma cidade educada é uma cidade que respira respeito pelas pessoas, né? O que é uma cidade educada? Uma cidade em que as pessoas não furam fila, uma cidade em que as pessoas não jogam papel no chão, uma cidade em que as pessoas não param em fila dupla,
uma cidade em que as pessoas não querem levar vantagem das outras pessoas, uma cidade em que é natural quando uma pessoa que está no metrô dá lugar para uma pessoa mais velha, né? Em que as mulheres são respeitadas, uma cidade em que as pessoas sabem dizer bom dia, boa tarde, muito obrigado. A educação, ela não é só um processo instrutivo em que eu leio e memorizo coisas, é uma postura de vida. Eu acho que a gente vai ser muito mais feliz quando a nossa cidade for mais educada, né? E é uma postura educacional. Uma cidade educada é uma cidade em que as pessoas se preocupam com atividade física, com qualidade de vida, com práticas culturais. Uma cidade educada é uma cidade em que não tem pichação, né? Que não tem sujeira, que não tem desperdício de dinheiro público. Eu acho que é a consciência de que a educação é transformadora. Aristóteles dizia que os elementos, os valores, eles tinham que ser entranhados na pessoa, né? Então a gente tem que entranhar na gente os valores culturais para que a gente transforme a cidade que a gente vive. Com relação ao esporte, nossa escola não tem infraestrutura para modalidades de atletismo. Neste ano, tentamos usar o espaço do Centro Olímpico do Ibirapuera, mas fomos informados pela direção que teríamos que pagar uma taxa por aluno para a utilização do espaço. E no Constâncio Vaz Guimarães, não tivemos sequer o acesso. O senhor conhece essa prática. E o que o senhor poderá fazer a respeito para que todos, independente da condição social, tenham acesso a um espaço público? Olha, eu já fui secretário de Educação e antes eu fui secretário da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, né? Na época da Secretaria da Juventude, a gente inaugurou quase 700 quadras esportivas na periferia, com parceria com empresas. Esporte e cultura são duas áreas essenciais para que o jovem desenvolva o seu potencial. No esporte, as pessoas aprendem a ganhar e a perder, as pessoas aprendem a trabalhar em equipe, a se emocionar, a valorizar o outro. Na arte, a gente aprende a desenvolver a sensibilidade da alma, que é tão essencial para a pessoa. É interessante que as práticas esportivas e as práticas culturais, elas diminuem a violência, que é muito mais caro o combate à violência do que a sua prevenção, né? Melhora a saúde, que também é mais caro do que as práticas esportivas. Eu acho assim, a minha postura, né, de político, de candidato a vereador agora, né, é fazer com que essas práticas esportivas se multipliquem pela cidade de São Paulo. Como aconteceu em Nova York, um dos caminhos para a diminuição da violência em Nova York foi o esporte. Eu acredito muito nisso, por isso que como secretário de Educação eu abri todas as escolas em final de semana, né? Para que os pais e os filhos pudessem ir para a escola e realizar práticas esportivas, práticas culturais de forma integrada. Evidentemente, se há escolas que têm jovens para desenvolverem práticas esportivas em patrimônios públicos, né? Esses patrimônios deviam ser abertos para essas escolas, deviam fazer parceria, trazer, usar, né? Isso é tão barato, é uma questão burocrática às vezes. Uma pessoa que está sentada num cargo público, ela tem que ter sensibilidade e ouvir um pouco o clamor dessas pessoas da sociedade, né? Às vezes os governos, sejam ele municipal, estadual, federal, eles mais dificultam do que facilitam a vida das pessoas. Eu acho que a política, ela deve ser um caminho para o serviço, né? O político não deve se servir da política, mas deve ser um servidor da cidade. Então eu acho que esse é o meu sonho e é isso que eu pretendo fazer se for eleito. Muito bom. Tá bom?